Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Nesse vídeo, eu irei resolver as atividades do plano de estudo tutorado do primeiro ano, volume 1 de 2021, referente à semana 2, que traz como tema Constituição da Matéria, que é um conteúdo aí de revisão do que vocês estudaram no ano anterior. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? O conteúdo dessa semana tem como unidade temática matéria e energia e o tema estrutura da matéria. Ao estudar esses conteúdos, você deverá adquirir habilidades como identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, constituição do átomo e composição de moléculas simples e também reconhecer a sua evolução histórica. E para saber mais, eu deixarei na descrição do vídeo os links que está aqui nesse slide, onde você pode complementar os seus estudos, tirar as suas dúvidas. E no meu canal, Estudando Química com a professora Ellen Mendonça, tem uma playlist dos modelos atômicos, tem o modelo atômico de Bohr, distribuição eletrônica. Então, assista esses vídeos, caso você tenha alguma dúvida ou caso você queira complementar os seus estudos nessa área que é a química, que eu amo muito. Então, vamos recapitular um pouco sobre a estrutura do átomo. Nós estudamos anteriormente que o átomo possui divisões, apesar do seu próprio nome, átomo, sugerir ser indivisível. Segundo o modelo de Rutherford e Bohr, ainda existem partículas menores que compõem a estrutura. Nós sabemos, de acordo com esse modelo atômico, que o núcleo do átomo estão a sua massa e o número de prótons. E na sua eletrosfera ficam distribuídos os elétrons. Temos aqui do lado um resumo de como ficam esses elétrons de acordo com o nível e a camada e as subcamadas que compõem a estrutura do átomo. Nós sabemos que a energia do átomo ela aumenta do núcleo para as camadas superiores, exteriores. Então, nós sabemos que tem a camada K, L, M, N, O, P, Q. E que cada camada dessa ela corresponde a um nível. Então, se o átomo tem elétron apenas no nível 1, então vai corresponder à camada. Então, ele vai ter apenas 2 elétrons no seu subnível S. Se o átomo tem 2 níveis, então ele vai ter elétrons na camada L. Então, ele pode ter 2, de 1 até 8 elétrons na segunda camada, distribuído de forma que o subnível S tenha no máximo 2 elétrons, e o subnível P tem no máximo 6. No nível 3, que corresponde à camada M, o subnível S tem no máximo 2, o P no máximo 6 e o D no máximo 10, que dá um total aqui de 18. No nível 4, que corresponde à camada N, então o subnível S pode ter no máximo 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F no máximo 14. Se o nível do átomo é o quinto nível, então ele vai ter elétrons até a camada O, que pode ter 2 elétrons no subnível S, subnível P6, D10, F14. No nível 6, então ele tem, correspondente aí à camada P, vai ter 2 elétrons no subnível S, 6 subnível P, 10 subnível D. E o último nível é o nível 7, que corresponde à camada K, vai ter 2 elétrons no subnível S, e máximo 6 subnível P. Então, cada camada dessa possui um limite de quantidade de elétrons de acordo com as suas subcamadas, que são as subcamadas S, P, D, F, que também são chamadas de subníveis.
Ainda recapitulando sobre a estrutura do átomo. A maior parte da massa do átomo se encontra no núcleo. A massa dos elétrons ela é muito pequena. Por isso, para calcular a massa do átomo, que nós representamos pela letra A, basta somar o número de prótons, representado pela letra P, e o número de nêutrons, representado pela letra N, existentes. Então, nós temos uma fórmula, uma expressão geral, onde nós temos a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, uma vez que a massa ela está toda no núcleo do átomo. O número atômico é representado por Z e representa a quantidade de elétrons e prótons de um átomo neutro. Então, eu posso falar que Z é igual a P, que é igual a E, ou seja, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Mas isso só quando o átomo é neutro. Se eu tiver cátion ou ânion, eu não posso fazer essa relação. Então, vamos considerar o átomo de ferro. Ele tem número atômico 26 e massa 56. Então, se um átomo perde elétron, então sobra carga positiva. Logo, o símbolo do elemento é acompanhado pela carga mais. Então, eu vou ter aí, nesse caso, um cátion, está representado aqui simbolicamente por X, mais. Na situação oposta, ou seja, quando o átomo ganha elétron, sobra carga negativa. Então, o símbolo passa a ser acompanhado pelo menos, ou seja, pela carga negativa. Vamos representar o ânion por Y menos. Então, aqui nós temos a massa, aqui nós temos o número atômico. Então, para átomos neutros, como eu disse anteriormente, o número atômico representa o número de elétrons e também o número de prótons. E para saber o número de nêutrons, basta subtrair o valor da massa, o número de prótons, através da expressão massa é igual a prótons mais nêutrons. Eu posso também escrever aqui no lugar do P, eu posso escrever Z, ficar A é igual a Z mais N. Passamos então à resolução das atividades e se você tiver alguma dúvida durante a realização, escreva nos comentários que eu irei ajudá-lo. Vem comigo! Atividade 1. O oxigênio possui 3 isótopos na natureza. Oxigênio de massa 17, de massa 16 e de massa 18. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente iguais a... Então, vamos calcular. Nós temos aqui o oxigênio de massa 16. Para resolver, nós vamos utilizar a expressão massa é igual a prótons mais nêutrons, lembrando que prótons é igual ao número atômico. Então, podemos aplicar massa 16, número atômico 8, que é igual ao número de prótons. Então, nós vamos encontrar aqui no átomo de oxigênio de massa 16, 8 prótons. Vamos fazer da mesma forma nos outros dois. Então, o átomo de oxigênio de massa 17 vai ter número de nêutrons 9. E o outro isótopo de oxigênio de massa 18 vai ter aqui número de nêutrons 10. Então, a sequência 8, 9 e 10 responde aí a letra A. Atividade 1. Forneça os valores que substituem corretamente as lacunas da tabela. Na tabela, há os elementos cálcio, fósforo, potássio, fósforo e cloro. Então, foram dados os símbolos desses elementos, a massa de alguns deles, o número atômico, o número de prótons, nêutrons e elétrons. E o espaço está vazio, nós vamos completar. Então, para átomos neutros, sabemos que o número atômico representa o número de elétrons e prótons, então podemos escrever Z igual a P igual a E, ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Então, nós podemos dizer aqui, para o cálcio, que se o número atômico dele é 20, então o número de prótons também é 20. Da mesma forma, também o número de elétrons. E para calcular a massa, o que nós vamos utilizar? A expressão A igual a P mais N, ou seja, massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons, porque prótons e nêutrons estão no núcleo do átomo. Então, eu vou somar 20 prótons mais 20 nêutrons, vai dar um total de massa do átomo de cálcio de 40, certo? Vamos ao potássio, ele tem massa 39 e tem número de nêutrons 20.
Então, se nós temos para o potássio massa 39 e 20 nêutrons, vamos utilizar a mesma expressão. Viu que eu coloquei prótons aqui, coloquei Z aqui, justamente para você já ir se lembrando que prótons sempre é igual a nêutrons. Então, o número de nêutrons, 39 menos 20, vai dar 19. Então, vamos completar aqui. Número atômico 19, número de prótons é igual a número atômico e também igual ao número de elétrons, porque nós temos aqui um átomo de potássio neutro. Vamos ao átomo de fósforo. Nós temos nêutrons 16 e elétrons número 15. Então, como o átomo é neutro, nós podemos falar que elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. Então, já vamos completar essas duas lacunas. O que falta para a gente calcular? A massa. Então, prótons é 15, nêutrons 16, 15 mais 16, 31. Vamos ao átomo de cloro. Temos massa 35, número atômico 17. Então, se o número atômico é igual ao número de prótons, então nós podemos completar aqui com 17. E também o número de elétrons com 17. Podemos, então, agora calcular o número de nêutrons utilizando a mesma expressão. Massa 35, número de prótons 17, 35 menos 17, 28. Então, temos que o número de nêutrons do cloro é 28. Então, te ajudei? Então, clica no gostei. Atividade 3. Sobre as dimensões do átomo, a massa e a carga das partículas fundamentais, responda. Por que todo átomo é eletricamente neutro? Se a gente considerar as partículas fundamentais, então, estamos falando de átomos neutros. Considera-se o átomo eletricamente neutro no estado fundamental, ou seja, a quantidade de prótons no núcleo, que são as partículas positivas de carga igual a mais 1, é igual ao número de elétrons presentes na eletrosfera, de partículas negativas de carga igual a menos 1. Sendo assim, essas cargas se anulam. Então, qualquer átomo neutro que você pegar e observar o número de prótons, seja 20, por exemplo, então ele vai ter 20 cargas positivas e vai ter 20 cargas negativas. Se você pensar 20 cargas positivas, 20 cargas negativas, então carga nula. Então, o átomo é eletricamente neutro. Continuamos com a atividade 3, letra B. Cite os tipos e explique o que são íons. Nós temos dois tipos de íons. Se um átomo perde elétron, então sobra carga positiva. Logo, o símbolo do elemento é acompanhado pela carga mais. Então, temos aí o caso quando o átomo perde elétron, então nós temos a formação de um cátion. Veja o exemplo do sódio. Aqui nós temos o sódio no estado fundamental, ou seja, número de cargas positivas, que são os prótons, igual ao número de cargas negativas, que são o elétron. Então, 11 cargas positivas. 11 cargas negativas, anulou. Então, carga zero ou carga nula. Vamos agora ao cátion de sódio, que é o Na+. Então, ele perdeu um elétron, ou ele sobra uma carga positiva, né? Porque se ele vai doar um elétron, ele vai sobrar uma carga positiva. Então, nós vamos ter 11 cargas positivas. Se ele doa um elétron, então veja, ele vai ter um próton a mais do que um elétron. Então, essa carga mais um é justamente essa carga que o átomo neutro adquire quando ele se transforma em um cátion. Então, sempre a carga que está aqui do íon, que seja cátion ou que seja ânion, vai corresponder à carga que o átomo adquiriu após ele perder ou doar elétron ou quando ele ganhar ou receber elétrons. Vamos então ao caso do outro íon, que é o ânion. Se um átomo ganha elétron, então ele vai sobrar carga negativa. Então, o símbolo desse átomo passa a ser acompanhado pelo menos, ou seja, pela carga negativa. Então, temos aí a formação do ânion, que tem carga negativa. Vamos ao exemplo. O cloro no átomo fundamental, ele tem 17 prótons, 17 elétrons, então ele vai ter carga nula. Se o cloro ganhou um elétron, então ele vai ficar com uma carga negativa a mais. Então, veja, 17 prótons, 18 elétrons.
então ele vai ter uma carga negativa a mais que as positivas, ou seja, se o elétron tem carga negativa, então ele vai ficar com uma carga negativa a mais que a positiva. Olha a carga do íon aqui, mais uma vez, estando escrita no íon. Então, temos aqui a representação de um ânion. No primeiro exemplo, um cátion, que é aquele átomo do estado fundamental que doa um elétron, se transforma em um Na+. E o ânion, o átomo no estado fundamental que ganhou um elétron, se transformou em Cl-, que nesse caso é um ânion cloreto, ou ânion Cl-. Então, te ajudei? Clica no gostei. Atividade 4. Considerando as espécies químicas. Então, temos aqui o ânion cloreto, que é um átomo neutro de cloro que recebeu um elétron. Temos o átomo neutro cálcio. Temos o cátion de cálcio, que é aquele átomo de cálcio que perdeu 2 elétrons. Temos o átomo de cobalto, que também perdeu 2 elétrons, o níquel, que perdeu 2 elétrons, e o zinco no estado fundamental, Podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons são. Então, vamos calcular o número de elétrons de todas essas espécies químicas citadas nessa atividade. Então, vamos lembrar, para o átomo neutro, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Para cátions, número atômico é igual ao número de prótons e prótons é maior do que elétrons. Por quê? O cátion é aquela espécie que perde elétrons ou que doa elétrons. E para o ânion nós temos número atômico é igual ao número de prótons menor do que o número de elétrons. Por que prótons é menor do que o número de elétrons no ânion? Porque o ânion ganhou ou recebeu elétron. E observe que o mais importante, prótons é igual ao número atômico. Então, nunca altera o número de prótons, certo? Então, bem atenção, aluno. Vamos calcular primeiro o número de prótons aí e elétrons do cloro. Nós temos o átomo, no átomo de cloro, 17 prótons, que é igual ao número atômico. Como nós temos uma carga 1-, então significa que nós temos um elétron a mais que os prótons. Então, nós temos aqui 18 elétrons. Vamos ao átomo de cálcio. Átomo neutro, então nós sabemos que átomo neutro, número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, 20 prótons, 20 cargas positivas, 20 elétrons, 20 cargas negativas. Então, podemos observar que entre o cloro e o cálcio, eles não apresentam o mesmo número de elétrons. Já descobrimos que esses dois não são. Vamos então ao próximo, que é o cátion de cálcio. Então, já sabemos que o número atômico do cálcio é 20, então o número de prótons também vai ser 20. Como ele tem 2 prótons, ou seja, 2 cargas positivas a mais, lembra que número de prótons e número atômico não muda. Então, ele continua com seus 20 prótons e ele perde 2 elétrons. Por isso, ele tem 2 elétrons a menos. Veja, 20 prótons, 18 elétrons. Então, automaticamente, vai sobrar 2 cargas positivas, que são essas cargas que estão aqui no íon. Vamos ao próximo, que é o cobalto. Número atômico do cobalto, 27. Então, número de prótons, 27, 27 cargas positivas. Se o cobalto tem carga 2+, então significa que ele tem 2 prótons a mais do que os elétrons. Então, significa que ele perdeu ou que ele doou 2 elétrons. Olha aqui, 27 menos 25, olha as 2 cargas aqui representando a perda desses 2 elétrons e esse cobalto ficando com 2 prótons a mais que elétrons. Vamos ao níquel, que é um cátion de níquel, o número atômico do níquel é 28, então o número de prótons 28. Número de elétrons, se ele tem aqui 2 cargas positivas, significa que ele tem 2 prótons a mais que elétrons. Logo, ele perdeu ou doou 2 elétrons. E por último, temos o átomo de zinco. Então, 30, número atômico do zinco, número de prótons 30, número de elétrons também 30, porque ele está aqui no estado fundamental. Então, logo, quais são os elementos que apresentam, ou quais são as espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons? Temos aqui o ânion cloreto, 18 elétrons, e o cátion de cálcio com 18. Nenhum dos outros corresponde à mesma quantidade de elétrons. Então, a alternativa correta, letra
B. Então, finalizamos aí a atividade 4. Espero que você tenha gostado. Então, pessoal, se gostou aí da aula, clica aí no... Eu fico muito feliz da participação de vocês, então hoje eu quero deixar um abraço especial aqui para algumas pessoas que deixaram um comentário lá no meu canal. Micael Mota, Eric Apelão, o José Adair Trindade, Luiz Eduardo, Gomes Castro, Gil, Cláudia Oliveira, Nádia Scaloni, Sibeli Braz, José Aparecido da Silva. Então, um grande abraço para vocês. Deixo aí o pedido para vocês compartilhar o vídeo, também comentar. E da mesma forma, eu agradeço se você ficou aqui até o final. Um grande abraço para você. Até a próxima.